Boa noite. Vamos lá então para mais uma aulinha. Na última aula a gente deu uma olhada na tabela periódica. Preciso que vocês lembrem algumas coisinhas lá, principalmente sobre os grupos, maneira de vocês enxergarem a quantidade de elétrons que está na camada de valência, certo? É importante em ligações químicas. Mas vamos lá. Bom, elementos. Quantos são? Quantos existem? 4, 10, 20, 30. Bom, são 118 elementos químicos. Como é que com 118 elementos químicos nós conseguimos essa enormidade de quantidade aí de substâncias ao nosso redor? Só 118. Funciona mais ou menos fazendo uma analogia com o alfabeto e o número de palavras que tem lá no dicionário. Você tem um monte de palavras no dicionário formadas apenas por 26 letrinhas. Aqui é a mesma coisa, 118 elementos formam as milhares aí de substâncias que a gente conhece, estão ao nosso redor. Para a gente poder entender então como é que se dão as ligações químicas, eu preciso falar um pouquinho dos gases nobres para vocês, falando do quê? O que eles apresentam? Os gases nobres, todos eles aí apresentam 8 elétrons na camada de valência, a exceção aí vai ao hélio, que tem apenas 2, mas tem o número máximo de elétrons que pode caber em sua camada de valência. É isso que a gente usa para montar um modelo que a gente chama de regra do octeto. Todos eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. A gente utiliza o modelo para explicar para vocês ligação química a partir dele, certo? Regra do octeto. O que isso quer dizer? Que se o elemento não apresenta 8 elétrons na camada de valência, ele vai fazer ligação química para atingir aí esses 8 elétrons, formar esse cubo aqui em volta do elemento químico, certo? Onde essas bolinhas vermelhas representariam, teoricamente, os seus elétrons. Chama isso de regra do octeto. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é o raio atômico, para vocês entenderem para onde que cresce na tabela o raio. O que é o raio, professor? É metade do diâmetro. Então, quando eu falo assim, o raio atômico, o que eu estou querendo dizer para ti é o tamanho do átomo. Quem é maior e quem é menor. Porque essa questão de ser maior ou menor no átomo faz com que ele atraia mais ou menos elétrons. Então, é importante saber o tamanho, tá? Os maiores elementos estão à esquerda e para baixo, e os menores à direita e para cima. Isso já faz a gente ter uma separação na tabela periódica. A gente separa, então, os elementos metálicos, que são maiores e estão mais à esquerda e para baixo da tabela, enquanto que os ametais estão à direita e para cima da tabela, por isso são menores, ok? Então, vamos tentar entender a ideia da ligação iônica. Você tem sempre um elemento maior e um elemento menor. A ligação iônica envolve sempre um metal maior e um ametal que é menor em termos de raio, em termos de tamanho. E eu quero fazer uma pergunta para ti. Se eu colocar um elétron aqui, ó, no ponto médio, entre esses dois átomos, para onde que o elétron vai? Para a esquerda ou para a direita? Tá? Esse elétron aqui ele é atraído para a direita com mais força do que para a esquerda por causa da distância. Se vocês observarem aí a lei de Coulomb, que é algo que vocês vão aprender em física, ela fala que a força de atração ela depende do quadrado da distância. Então, como essa distância aqui ó, ela é bem menor do que essa outra distância aqui, o elétron é atraído muito mais para o lado do metal. Então, se houver uma transferência de elétrons, quem recebe elétron é sempre o metal. Desculpa, quem recebe sempre os elétrons são os ametais, enquanto que os metais acabam doando esses elétrons. Então, a ligação iônica ela vai envolver transferência de elétrons sempre do metal para o ametal, ok? Então, a gente vai fazer uma ligação agora entre sódio e flúor. O sódio é um metal, portanto, é ele quem doa os elétrons para o ametal flúor. Fiz aqui a distribuição eletrônica para a gente saber quantos elétrons estão em cada uma das camadas, vocês não vão precisar montar isso aqui só para a gente entender como é que se coloca os elétrons nas camadas. Então, o metal sódio tem um elétron na camada de valência, 3s1, enquanto que o ametal flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Falando em octeto, o cara que tem 7 elétrons, ele precisa receber um elétron apenas para ficar estável, isso? O flúor recebe esse elétronzinho e fica estável
A partir daí, a gente vai chamar ele de F- ou fluoreto, porque recebeu um eletrãozinho. Já o sódio, vocês devem ter percebido que perdeu a camada dele, né? Vou voltar aqui para vocês enxergarem, ó. Ele tinha um elétron na camada de valência, esse elétron foi lá para o flúor e a camada de valência dele deixou de existir. Como ela deixou de existir, a gente vai contar como camada de valência essa aqui de baixo, né? Se vocês forem conferir aqui quantos elétrons tem nela, tem exatamente 8. Por isso, regra do octeto. Esse ficou com 8 e esse ficou com nenhum, mas na de baixo tem exatamente 8. E aí, flúor e sódio ficam então um negativo, o outro positivo. Eles vão atrair um ao outro por uma questão de eletrostática. Você tem que lembrar que positivo atrai sempre o negativo. E aí eles vão formar essa estrutura aqui. Vamos dar uma olhada como é que ela fica. Não existe um único NaCl ou NaF. Nesse caso, o que vai existir são vários, né? E como é que eles se comportam? Eles vão formar essa estrutura aí, um retículo cristalino, que é importante para a gente entender as propriedades dos compostos iônicos. Todo composto iônico forma esse retículo cristalino aí. Portanto, todo composto iônico é sólido nas condições ambientais ou nas condições normais de temperatura e pressão. Além de sólidos, eles vão ter altos pontos de fusão e pontos de ebulição também. Duros, porém quebradiços. Sal de cozinha é um exemplo, né? E eles não vão conseguir conduzir eletricidade desse jeitinho que eles estão aqui, a não ser que a gente faça ele ser fundido, que a gente derreta, ou ainda que a gente coloque esse cara em água. Aí ele vai conduzir eletricidade. Lembrando que eles são solúveis em água. A parte da montagem desses compostos eu vou ver com vocês na próxima aula. Vamos lá para a aula de química. Bora. Tchau, tchau.